Vamos lá, pessoal. Então, esse é o último conteúdo para a gente finalizar o nosso primeiro bimestre. Esse é o último conteúdo. Então, é um conteúdo bem tranquilo e que no início você já conhece, que é a média aritmética. Nós já vimos isso, né? Vocês vão recordar agora durante a explicação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a média aritmética ponderada. Okay? A média aritmética ponderada é aquela média que a gente utiliza para calcular a média de vocês, né? A nossa escola utiliza a média ponderada para as nossas avaliações. Então, cada avaliação de vocês tem um peso. Quando tem um peso, a gente tira a média ponderada. Então, vamos lá. Acompanhe as seguintes situações. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as seguintes notas. Nós temos as notas aí da Clara. Tá vendo que aqui nós temos só as notas dela? Não tá falando de peso, não tá falando de nada. E aí ele pergunta assim, qual a média das notas de Clara nessa competição? E o próprio livro já explica para vocês. Primeiro caso, o juiz não atribui pesos diferentes para cada nota, então não tem peso. Toda vez que não tem peso, eu vou tirar uma média aritmética, né? Então, como que faz a média aritmética que vocês já viram? Basta somar tudo e dividir pela quantidade de números que você somou. Então, aqui o peso dela é 5, 8 e 5 de novo. Então, vamos somar 5 mais 8 mais 5, deu 18. E vamos dividir pela quantidade de números. Quantos números nós temos? 3. Então, são 3 números. Divide por 3, 18 dividido por 3, 6. Então, a média dela foi 6, né? A média das notas de Clara na competição foi 6. Dizemos que o valor 6 é a média aritmética dos números 5, 8 e 5. A média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividido por n, né? Que é a quantidade de números, ok? Isso aqui nós já vimos, né? Desde o ano passado, nós já fizemos bastante atividade disso aqui, inclusive. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a média aritmética ponderada. Quando é que vocês vão saber que vocês vão ter que fazer uma média ponderada? Quando acontecer isso aqui, ó, vier peso atribuído à nota. Então, ele falou assim, o juiz atribui pesos diferentes para cada nota. Veja a tabela. Então, o salto sobre o cavalo, a nota dela foi 5, mas o peso é 3. A trave é 8, mas o peso foi 2. E o solo, 5, mas o peso foi 5. Como que a gente faz para calcular a média? Toda vez que tem peso é uma média aritmética ponderada. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa é multiplicar a nota pelo peso. Então, aqui nós vamos fazer uma multiplicação, ó. Então, nós temos aqui a multiplicação disso aqui. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 2, 16. E 5 vezes 5, 25. Ah, professora, mas você não colocou os zeros. Não precisa, os números deram inteiros, né? Então, o zero ali só vai nos confundir. Beleza. Agora, como é lá em cima na média aritmética, simples, né? A gente soma tudo e divide pela quantidade de números. Aqui é diferente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar, deu 56. E dividir pela soma também dos pesos. Então, quando a gente soma aqui, nós temos 3 com 2, 5, mais 5, 10. Então, nós vamos dividir aqui por 10. Quando a gente divide por 10, vai dar... Desculpa que aqui deu 56. Vai dar 5,6, a média dela ponderada, né? Ficou menor do que a média aritmética simples aí. Então, isso é uma média aritmética ponderada. Quando você tem peso, e aí você tem que multiplicar a sua nota pelo peso, a outra nota pelo peso, a outra nota pelo peso. E dividir pela soma dos pesos, sempre pela soma dos pesos, ok? Então, a média aritmética ponderada é um conjunto de valores, é calculada pela soma do produto desses valores por seus respectivos pesos, dividida pela soma desses pesos. E agora nós vamos fazer umas atividades sobre esse conteúdo. Então, segue os comandos lá na pasta Conteúdos e Atividades. Beijinhos!